Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta com o True Outspeak. Desta vez, sob a inspiração desta frase presidencial lembrada ontem pelo Lucas Mendes do Manhattan Connection, que diz que a cabeça é redonda para as ideias circular. Tá certo? Então, né, vamos botar isso aí, botar as nossas para circular. Começando aqui com até um pedido pessoal aqui. Juliano Cisotti diz: estou fazendo um trabalho para a matéria Filosofia no Brasil, no meu curso de Filosofia na USC Bauru. E como admiro muito o senhor e considero um genuíno pensador, gostaria de fazer o meu projeto sobre o conjunto da sua obra. O projeto é uma mini monografia apresentada cada fim de semestre para as matérias dadas por esse professor particular. A pergunta é, onde eu começo, se é que existe um resumo em linhas gerais da sua obra, para que eu possa colocar no contexto sua tese sobre os 4 discursos de Aristóteles. Muito bem, Juliano. O que você está me pedindo é uma coisa que eu vou ter que fazer. Não, eu creio que não existe esse resumo. Existe, assim, resumo biográfico, mais ou menos externo, mas um resumo mesmo do que é a minha obra, do que eu estou tentando fazer com todos esses cursos e livros, etc. Não existe. Eu vou ter que escrever isso aí. Até é uma boa ideia. Acho que está na hora de eu fazer isso aí. Eu vou ter que entrar em contato com você depois, através do seu e-mail, e talvez lhe dar o meu número de telefone e você ligar para mim e a gente conversar. Talvez eu possa até depois aproveitar alguma coisa desse resumo ou lê-lo aqui neste programa. Eu creio que de algum modo, para todos os ouvintes, sobretudo porque são meus alunos e ex-alunos, seria uma coisa interessante, porque eles também precisam se mapear no conjunto desse... de todo este material que tenho transmitido a eles. Eu confesso que eu não tenho nenhum talento para a exposição sistemática das ideias. Eu vou expondo à medida que a circunstância sugere aquilo, tá certo? Ou em resposta a algum estímulo do momento, tá certo? Graças a isso, o conjunto que eu fiz é enormemente fragmentário. Tem transcrições de cursos, tem um monte de artigos, tem livros publicados e semi-publicados. E mesmo no que diz respeito aos assuntos, a coisa também é um pouco dispersa. Tem várias linhas de investigação que eu comecei, depois abandonei. Tem outras que eu apenas sugeri e deixei no ar. Se você vê as notas de rodapé do livro Jardim das Aflições, são uma coletânea de sugestões de temas que têm que ser estudados e que eu mesmo gostaria de poder estudar cada um deles pessoalmente e resolver aqueles problemas levantados ali. Mas é humanamente impossível um sujeito só resolver aquilo. Se houvesse universidade no Brasil, aqueles temas todos estariam sendo investigados. Mas a universidade no Brasil existe para outras finalidades, ela não tem nada a ver com conhecimento. Então, por mais interessantes, importantes e urgentes que sejam as questões que a gente levanta, elas não vão resultar em absolutamente nada. De qualquer maneira, tentarei fazer esse resumo para você e depois, mais tarde, vamos lê-lo aqui no programa. Vamos lá. Agora, Marcelo Pinho dos Santos. A pergunta é, existe alguma relação entre a formação do Estado liberal clássico pós-Estado nacional absolutista, seus derivados modernos, suas doutrinas constitucionais, com a influência das ideias gnósticas revolucionárias? Sem dúvida que existe, tá certo? Mas você vê, é difícil você pegar esta ligação direto nas teorias, nas formulações jurídicas, tá certo? Precisa ver que de algum modo, todas as teorias constitucionais modernas, elas aparecem mais ou menos, se formam no tempo do Iluminismo. E o Iluminismo é um movimento gnóstico, sobretudo na sua vertente francesa, um pouco menos na inglesa, tá certo? Agora, e
mesmo dentro do iluminismo inglês, você vai ver também uma diferenciação muito importante. Tem uma linha que começa ali com John Locke, do John Locke vai para o Bernard Mandeville, e daí mais tarde, já um período pós-iluminista, para Jeremy Bentham, Herbert Spencer e Darwin, Thomas Huxley, toda essa linha evolucionista, materialista, etc, etc. E tem uma outra linha que começa com o Conde de Shaftesbury, que foi o grande inimigo de Locke, daí para Francis Hutcheson, para o bispo Butler, Thomas Reid, o filósofo escocês, e finalmente Adam Smith. E entre essas duas linhas você tem duas figuras indecisas que são Hume e Gibbon, tá certo? Quer dizer, mesmo o iluminismo inglês é bastante... você não pode reduzir a um movimento unívoco. Sem contar que você teve um iluminismo alemão, teve o iluminismo francês, teve o iluminismo inglês e teve o iluminismo americano. Quer dizer, as influências gnósticas, elas estão presentes em tudo isso, mas para ver aonde que chega a ser decisiva, tá certo? Você vai ter que estudar caso por caso. Muito bem. Eu nem sei se te respondi direito, mas por enquanto é o que... Olha, tem um livro que eu te sugiro, que é o da Gertrude Himmelfarb, The Roads to Modernity, The British, French and American Enlightenments. Aí você pode descobrir alguma dica, mas aí a fonte principal continua sendo a famosa História das Ideias Políticas do Eric Voegelin. Tudo quanto se refira a esse período. Você percebe que o gnosticismo, ele é, na verdade, a essência da modernidade. Ele está tão espalhado no ar que a gente nem percebe mais. Né? E o que podemos definir como gnosticismo? Gnosticismo é uma revolta contra a estrutura da realidade. Tá certo? E, sobretudo, a revolta contra Deus, partindo do princípio de que o universo é uma coisa hostil, então só pode ter sido criado por um Deus mau. A partir da hora que você mete isso na cabeça, tem várias reações possíveis. Quer dizer, uma delas é você criar uma igreja agnóstica, você criar um culto, vamos dizer, do Deus bom em oposição ao Deus mau. Que deveria dois criadores, de acordo com a linhagem gnóstica originária. Quer dizer, existe um Deus puramente espiritual e existe abaixo dele um demiurgo maligno que criou o mundo. Criou só para ferrar com a gente. Então, nós teríamos que transcender o Deus demiurgo e chegar ao Deus puramente espiritual. Essa é uma linha possível. A outra linha é exatamente a que vai ser tomada pelo iluminismo, tá certo? De que o mundo tem que ser refeito pela humanidade, de que existe um defeito fundamental na estrutura da realidade e de que o homem tem que tomar a iniciativa de consertar o mundo. Todo o iluminismo, no fim das contas, é isso, em grau maior ou menor. Quer dizer, aí você vai ter desde vamos dizer, o radicalismo total, a inversão total, que você vê, por exemplo, no Marquês de Sade, até vamos dizer, o iluminismo moderado, como esse da linha Shaftesbury, Hutcheson e Thomas Reid, que vai, vamos dizer, ser uma grande influência aqui nos Estados Unidos. Você veja, nesse livro da Gertrude Himmelfarb, ela destaca que a grande diferença entre o iluminismo francês e o inglês é que na França o conceito predominante era a razão. Quer dizer, a razão deveria destronar todas as tradições, tá certo? E reinar soberana construindo um mundo totalmente novo, a partir de si mesma. E no inglês o conceito dominante era mais a ideia da virtude, sobretudo a virtude do amor ao próximo, da benevolência, tá certo? Da compaixão, entendida não no sentido religioso, mas no sentido de direito natural, no sentido de uma espécie de religião natural, quer dizer, é um atributo natural do homem. Nesse ponto coincide perfeitamente com o cristianismo, porque Santo Tomás de Aquino diz a mesma coisa, quer dizer, o homem tem essa inclinação natural, vamos dizer, o instinto social inato, tá certo? E esse é um conceito muito importante para esses filósofos do iluminismo inglês. Menos, claro, para Locke e Mandeville, que vão
partir para uma linha completamente diferente. Quer dizer, para Locke, a mente humana nasce, quando você nasce, ela está completamente em branco, e tudo que se inscreve nela vem pelos 5 sentidos, são os estímulos dos sentidos. Tá certo? Então, a única realidade que existe mesmo são os estímulos sensoriais, são os dados dos sentidos. Para sair daí até um sentimento moral, o sentimento moral, então, de acordo com o empirismo do Locke, só pode se formar por experiência. Ora, como é que você tiraria um sentimento moral da experiência? Só pode ser por tentativa e erro, por aquilo que te causa prazer ou dor. Então, no fim das contas, os conceitos morais são todos resolvidos, né? Todos resumidos a combinações, né, do prazer e da dor, mais ou menos enfeitadas pela experiência. Né? Então, é evidente que isso é a total destruição da moralidade. Nesse sentido, o conde de Shaftesbury tinha toda a razão quando ele dizia que Locke era ainda mais perigoso do que Thomas Hobbes. Porque Thomas Hobbes fez uma teoria do Estado tirânico, e isso, como se diz, é muito bandeiroso, é muito evidente. Agora, Locke não. Locke é politicamente um sujeito amável, ele é a favor de instituições liberais, etc. Então, parece bem menos venenoso, mas, na verdade, é o Locke que destrói os fundamentos da moralidade. Locke é o verdadeiro pai do que hoje eu estou chamando de liberalismo, porque antes eu também usava liberalismo e conservadorismo no sentido confuso, misturava um pouco as duas coisas. Agora eu decidi tirar a limpo essa terminologia. Então, eu estou chamando estritamente de liberalismo essas correntes, vamos dizer, que são baseadas inteiramente nos conceitos de liberdade e propriedade. Liberdade e propriedade são as bases da vida social. E como eu demonstrei num artigo recentemente publicado no Diário do Comércio, nem a liberdade nem a propriedade são princípios. Liberdade e propriedade são arranjos práticos que você faz. Tá certo? Então, no fim, o que vai ser o fator decisivo mesmo é o mercado. Então, é o mercado que vai determinar, vamos dizer, os valores morais predominantes, etc, etc. Então, o que o mercado resolver, está resolvido. Não sei se fica claro à primeira vista, mas isso é quase que uma imitação sociológica do processo cognitivo tal como descrito pelo Locke. Quer dizer, uma combinação mais ou menos aleatória dos estímulos que você vai recebendo, vai formando as suas ideias morais. Então, as ideias morais da comunidade serão feitas pelo livre arranjo do que der certo no mercado. Tá certo? Eu acho essa concepção absolutamente monstruosa, mas isso aí o Shaftesbury já tinha visto muito antes de mim. Quer dizer, não basta você ter a liberdade e a propriedade. Se não tiver valores morais definidos, que não estão sujeitos às oscilações do mercado, o próprio mercado ele vai comer o pouco de valores existentes. Entendeu? O mercado, afinal de contas, é uma combinação mais ou menos aleatória. O mercado não pode determinar por si o que as pessoas vão querer ou não querer. Tá certo? E se o que elas querem é, por sua vez, baseado numa psicologia lockeana de prazer e dor, bom, o resultado vai ser a destruição total do que nós entendemos por civilização. Esta é uma corrente que existe. Por exemplo, sempre que eu leio o jornal Financial Times, os colunistas do Financial Times são todos assim, o mercado para eles é tudo. Não é isso? Você vê, quando aparece o Milton Friedman dizendo que precisa liberar as drogas porque o mercado resolve tudo, né? Tudo isso aí é o que a gente chama de liberalismo em sentido estrito. E existe o conservadorismo, que também faz a apologia da economia de mercado, mas que o faz em nome de certos valores que a determinam. Você vê que esta ideia inglesa, vamos dizer, da benevolência inata, da tendência do ser humano a querer bem aos seus semelhantes, é no fundo a mesma ideia do Alain Périfitte da confiança. E a atmosfera de confiança, que foi a atmosfera de confiança que surge em determinadas sociedades, que permite a emergência da economia de mercado. Se em seguida essa atmosfera de confiança é comida pelo próprio mercado, quer dizer, já não é a base moral que fundamenta o mercado, mas o mercado que se torna o fundamento, comendo aquilo que lhe deu origem e que lhe dá sustentação, então aí é um Deus nos acuda. O passo seguinte é, vamos dizer, através da própria mecânica do mercado, ideias destrutivas acabarem por dominando. Por exemplo, nada impede que as teorias socialistas façam mais sucesso no mercado do que as próprias teorias capitalistas.
Quer dizer, o sujeito confiar que o mercado vai resolver tudo é coisa de maluco. Né? Muito bem. Agora, por exemplo, como essas coisas são ambíguas, e como, vamos dizer, o liberal em sentido estrito, né, tão por fora, você vê que o sentido, vamos dizer, antirreligioso, anticivilizacional e amoral, e imoral, na verdade, dessa corrente, aparece justamente num dos ídolos do pessoal liberal, que é David Hume. Né? David Hume é um sujeito que propunha que o governo, veja até que ponto vai a coisa, propunha que o governo deveria estipendiar, deveria pagar o clero, tá certo? Manter o clero com subsídios estatais para controlá-lo. Quer dizer, o sujeito está liberal, mas ele quer, vamos dizer, tudo tem liberdade de mercado, todo mundo é livre, mas o clero tem que ser mantido, vamos dizer, pelo governo através do suborno, na verdade. Né? Então, assim como você vai ver mais tarde, as ideias de mercado são elaboradas dentro de um contexto evolucionista na base da sobrevivência do mais apto. Quer dizer, a própria subsistência dos seres humanos se torna questão de mercado. Daí você parte, por exemplo, para esse negócio do comércio de órgãos, tá certo? Ou para a pedofilia. Quer dizer, se a pedofilia for aceita no mercado, está tudo bem. Você não tem como resistir a essas coisas em nome do mercado. Veja, o mercado subentende a existência de valores, tá certo? Que ele mesmo não determina. Isso é muitíssimo importante. A origem dos valores não é o mercado. Tá certo? Se nada tivesse valor, nada seria comprado nem vendido. As pessoas compram e vendem porque acreditam que as coisas têm algum valor. Tá certo? O motivo delas crerem nisso não faz parte da ciência econômica. É uma coisa totalmente alheia à economia. Resultado, você não pode compreender a sociedade a partir da economia, justamente porque a economia começa com a realidade do mercado, a realidade do comércio. Né? Compra e venda. Então, se não há compra e venda de nada, não pode falar em economia, tá certo? Economia de mera subsistência. Mas a partir do momento que você tem o mercado, então, o fator decisivo são justamente os valores. E os valores estão fora do estudo econômico. Eu acho por isso que eu acho engraçado. Os camaradas que estudam economia e querem, mesmo aderindo, por exemplo, às ideias do von Mises, eles querem fazer da economia a ciência social fundamental, quando isso é absolutamente impossível. Tá certo? Porque a economia, vamos dizer, é uma ciência que vai estudar racionalmente a produção, circulação, distribuição, comércio de bens. Tá certo? Mas ela não determina, né? Ela não estuda por que os homens fazem isso, por que os homens querem este bem ou aquele bem. E essa é justamente a questão fundamental. São os valores que vão orientar a conduta e que vão orientar as escolhas das pessoas do mercado. E se a economia não pode descobrir os motivos, se o estudo dos motivos que determinam a conduta dos sujeitos no mercado não faz parte da ciência econômica, então precisa uma outra ciência mais básica que é o Oriente. Tá certo? E essa ciência, como já dizia Aristóteles, vai ser justamente a ética, o estudo dos valores. Tá certo? Então, Aristóteles via a economia como uma parte da ética, e ele estava muito certo. Tá certo? Agora, se a economia toma o lugar da ética, o que você vai ver é o comércio de órgãos, o comércio de criancinha, o aborto livre, e assim por diante. Quer dizer, tudo que qualquer pessoa queira, economicamente falando, é viável e legítimo. Tá certo? Quer dizer, se você quiser comprar a mulher do seu vizinho e ele aceitar vender, por que não? E assim por diante. Muito bem, vamos partir para outra aqui. O Frederico Correia me enviou aqui a notícia sobre este conflito entre o governo da Polônia e a União Europeia. Ora, acontece que o governo polonês quer baixar uma lei que proíbe o ensino da cultura homossexual nas escolas. Ou seja, quer dizer que os representantes do movimento gay não poderão entrar nas escolas dizendo que o homossexualismo é muito bom, que eles devem praticá-lo já desde pequenininho, etc, etc. Que é uma coisa que nunca houve, tá certo? Foi uma coisa que eles inventaram agora, tá certo? Nunca puderam fazer, isso nunca, em parte alguma,
na civilização ocidental nunca tiveram esse direito, agora inventaram que tem. Tá certo? Mal inventaram que querem isto, então, se alguém diz que não, eles dizem que está suprimindo um direito deles, mas você não pode suprimir um direito que não existe. E eles tão logo reivindicam, já tratam aquilo como se fosse um direito, e a negação, portanto, é uma violação do direito. Né? Isso aí é o que se chama exatamente moldar o debate, ou enquadrar o debate. Quer dizer, você determina os termos na qual a questão vai ser discutida conforme o seu interesse e não conforme a objetividade da questão. Tá certo? Os exemplos aí são, historicamente, são muitos. Tá certo? Por exemplo, com esse movimento abortista nos Estados Unidos, nos anos 60, ele conseguiu moldar o debate de tal modo que ninguém discutiu o que era um aborto, o que é um aborto e como se faz. Tá certo? A gente sabe que um aborto é você retalhar uma criança, que pode ser de 4 meses, 5, 3 meses, 4 meses, 5 meses, retalhar em 1000 pedaços e jogar no balde. Tá certo? Então, era isto que estava se discutindo, se ia ser permitido ou proibido. Só que este ponto era proibido, na verdade, discutir. Esta era a essência da questão. Então, desviaram a discussão para a liberdade de escolha das mães. Tá certo? Então, você fica discutindo se, vamos dizer, se aquilo é bom para a mulher, se não é bom para a mulher, se ela tem o direito, se tem o direito ao seu corpo, etc, etc. E ninguém discute. Então, o que é o aborto e como se faz? Tá certo? Até quando filmaram, né, veja, foi um dos ex-líderes do movimento abortista, o Dr. Bernard Nathanson. Ele foi um dos líderes do movimento abortista. Hoje ele confessa que ele falsificou dados pra caramba. Ele, por exemplo, aumentou o número de mortes por abortos, vamos dizer, ilegais, mulheres mortas em abortos ilegais. Nos Estados Unidos, naquela época, era 250 por ano. Ele divulgou que eram 10 mil, para dar uma ideia de epidemia. Assim como hoje esse pessoal do movimento gay, o que eles fazem? Né? Qualquer homossexual, o sujeito que é assassinado e é homossexual, eles dizem que foi crime de ódio, que o sujeito foi assassinado por ser homossexual. Agora, quando o assassino é homossexual, é proibido mencioná-lo porque já é discriminação. Resultado, fica parecendo que existe uma onda, que os homossexuais são pessoas inocentes, boníssimas, que nunca matam ninguém, e que, ao contrário, a sociedade desencadeou uma onda de violência contra os homossexuais. Eles vão dizer, isso é uma falsificação medonha, mas é assim que você vai conseguindo enquadrar um debate. Então, neste caso polonês, ninguém está tomando um direito dos homossexuais, está simplesmente negando uma reivindicação que eles inventaram agora. Tá certo? Isto aí já é tratado pela União Europeia como se fosse a supressão de um direito pré-existente. Quer dizer, então, você vê que a União Europeia, a União Europeia, como aliás a ONU, todos esses organismos internacionais, têm um receituário de leis que cada povo precisa ter. Esse negócio de falar soberania nacional, isso é uma palhaçada, não existe mais soberania nacional alguma. A ONU e os organismos internacionais, eles mandam. Tá certo? Se você quer que seu país sobreviva, tá certo? E não seja tratado como um país marginal, você tem que obedecer à risca e eles inventam as suas leis. Essas leis não são nem votadas na ONU, são decisões tomadas por comissões técnicas, que de repente são impostas a países inteiros, sem possibilidade de você dizer não. Então esse negócio do aborto, por exemplo, está decidido que o aborto será liberado no mundo inteiro, tá certo? Não só liberado, como incentivado. Está decidido que a homossexualidade será a única conduta humana que não pode ser criticada. Essa lei que estão votando no Brasil é exatamente isso. Né? Quer dizer, se aprovar essa tal da PL 5003, então acontece o seguinte, você pode criticar tudo no mundo. Você pode criticar a igreja, você pode criticar a família, você pode criticar os políticos, você pode falar mal do capitalismo, falar mal do socialismo, mas se você falar mal da conduta homossexual, você vai para a cana. Então, isso quer dizer que os homossexuais são o grupo mais privilegiado que existiu ao longo da história. É o único grupo humano, o homossexualismo é a única conduta humana que não poderá ser objeto de crítica. Preste bem atenção na gravidade disto. Isto é um privilégio que acho que só os imperadores romanos tiveram. Porque, veja, até a Igreja Católica, no tempo da Inquisição, tinha muita crítica circulando ali dentro, às vezes dentro da própria Inquisição. Né? Agora, o homossexualismo será sacrossanto, ninguém pode falar mal. Se não pode falar mal, então você não pode dizer não. Se você não pode dizer não, então ele se torna automaticamente obrigatório, porque ele vai se impor aonde ele quiser. Quer dizer, é uma coisa monstruosa, mas está sendo imposta não só aí no Brasil. Aqui nos Estados Unidos,
tem aí um sujeito que está com o mesmo projeto. Esqueci o nome do cidadão agora. Né? Que é um deputado aí que tem a ideia, acho que eu mencionei o nome do camarada no programa passado. Né? Então, então, esse é um projeto mundial. Note bem, a fórmula de toda essa nova ordem mundial, ela está pronta, pelo menos desde os anos 30. O grande formulador disso foi um escritor inglês chamado Herbert George Wells. É um escritor de segunda ordem, mas que dava palpite sobre todos os assuntos. O Wells escreveu mais de 100 livros, tá certo? E estava toda hora presente em conferência, programa de rádio, falava pra caramba. E ele é o inventor do que ele chamava o mundo planificado. Tá certo? Ele tem que ler esses negócios do H.G. Wells. Tem um livro que chama A Forma das Coisas Futuras. Tem outro que chama Conspiração Aberta, The Open Conspiracy. Esse era o programa da Sociedade Fabiana. A Sociedade Fabiana é uma sociedade que pretendia, fundada por dois escritores ingleses, Sidney e Beatrice Webb, que eram agentes do governo soviético, pagos pelo governo soviético, como mais tarde veio a se revelar, para implantar o socialismo por meio não revolucionário, por meio gradativo. Tão gradativo que o símbolo da Sociedade Fabiana era uma tartaruga. Tá certo? E o programa do socialismo fabiano é o que está sendo implantado no mundo inteiro pela ONU, sem discussão, sem briga, sem ruptura, tudo por meio de debates pré-programados já para levar ao resultado previsto. Quer dizer, isso está sendo imposto de uma maneira, quer dizer, é a prepotência branca, porque que é a forma mais cínica, mais terrível de prepotência, porque o sujeito faz, te obriga a fazer e diz que não está obrigando, que não está fazendo, que você está fazendo o que quer. Tá certo? Não é só nessa questão do homossexualismo, não, nem milhares de outras questões. Vocês viram. Aqui tem uma notícia, né, de que na Alemanha, tá certo, que é um país central ali da comunidade europeia, a Alemanha é o próprio espírito da comunidade europeia. Na Alemanha, uma menina, Melissa Buzekros, da cidade de Erlangen, da Bavária, foi tomada de seus pais pelo governo. Por quê? Porque eles estavam fazendo homeschooling com a menina. Quer dizer, fez homeschooling, o governo simplesmente tomou o filho. Ora, a mesma coisa aconteceu aí no Brasil para um amigo meu, que está sendo, nesse momento, está sofrendo perseguição. Tá certo? Tem um monte de processo nas costas. Por quê? Porque estava fazendo homeschooling com a criança. Tá certo? Então, isso quer dizer que o chamado pátrio poder, tá certo? Ele não é mais um princípio de direito natural, ele é uma concessão do Estado. O Estado tira quanto quiser. Não é que você nasce com aquilo, tá certo? E no caso de um crime, tal, o Estado pode tirar. Não. Você nasce sem isso. O Estado é que te atribui o pátrio poder. Você tem pátrio poder como se fosse um funcionário público. Tá certo? Então, o Estado pode tirar, não em caso de crime, mas em simples caso de uma divergência com relação aos programas educacionais. Tá certo? O Estado impõe isso aí, vamos dizer, a educação estatal obrigatória, ele impõe a proibição de falar do movimento gay, tá certo? Ele vai impor a eutanásia, ele vai impor a pedofilia. Prestem bem atenção no que eu estou falando, a pedofilia antes de 10 anos não apenas estará liberada, mas haverá a mesma reivindicação de que você não pode sequer chamar o pedófilo de pedófilo, porque isso vai ser chamado hate speech. Quer dizer, isso é um termo preconceituoso e ofensivo. Vai ter que inventar algum termo mais bonito para chamar os pedófilos. Isso aqui já está sendo implantado. Isso é um movimento, um grupo de pressão importante. Tá certo? E existe muito encavalamento entre as duas coisas. Quer dizer, por que fazem tanta questão, o movimento gay faz tanta questão de penetrar nas escolas? Então pode ter certeza que no meio deles tem um monte de pedófilo lá infiltrado que já está pensando em arrumar clientela. E os organismos internacionais servem a isto. Quer dizer, é o projeto do mundo planificado. Ele vem junto com a destruição de todos os valores e princípios morais construídos ao longo de milênios da civilização, sendo substituídos por um projeto maluco inventado por utopistas, por intelectuais de quinta categoria, como esse Herbert George Wells. Tá certo? Muito bem. Deste projeto, agora acontece que o projeto
da nova ordem mundial, ele cruza com o projeto de dominação islâmica, porque os muçulmanos têm o seu próprio projeto. Quer dizer que o Islã quer dominar o mundo, isso não é eu que estou inventando, isso é declarado. Tá certo? Tudo quanto é pronunciamento de governante islâmico, de líder islâmico, ele diz exatamente isso. Nós vamos dominar tudo, vocês podem tirar o cavalo da chuva. Tá certo? Quer dizer, eles não escondem isso aí. Não, isso não é uma interpretação que eu estou fazendo, isso é um fato. Tá certo? Agora, acontece que o projeto de nova ordem mundial ele tem que fazer um arranjo, de alguma maneira, com o Islã. Tá certo? Vamos dizer que a nova ordem mundial ela compete com o Islã do ponto de vista, vamos dizer, geoestratégico. Mas está de acordo com o Islã num ponto muito importante, que é a aliança dos dois contra o cristianismo. Então é muito importante, vocês veem que isso acontece na Europa Ocidental e acontece aqui, que esse pessoal que está no poder, essa elite do establishment, que quer implantar o governo mundial, eles fazem tudo para favorecer o avanço islâmico, tá certo? E para destruir ou criminalizar o cristianismo. Veja esse caso que aconteceu aqui. O juiz também na Alemanha, tinha que ser na Alemanha. O sujeito estava batendo na mulher, né, e a mulher acabou reclamando, pedindo divórcio. Bom, quando o problema foi para a justiça, descobriu-se o quê? Que o cidadão era muçulmano, tá certo? E como o Corão autoriza o nego a bater na mulher, então a juíza alemã da cidade de Frankfurt, tá certo? Decidiu que a guarda do filho ia ficar com o pai, porque o pai estava em todo o direito de bater, porque é o que? É o multiculturalismo, cada um de acordo com a sua cultura, exceto se você for cristão, que se você é cristão ou judeu, você não tem direito à sua cultura, mas se é muçulmano, você pode, em plena Alemanha, um regime constitucional moderno, viver de acordo com as regras do Corão e pode, portanto, bater na sua mulher, tá certo? Então, o Corão foi citado pela juíza como fonte do direito. O Corão agora se tornou fonte do direito, né? Retroativamente. O Corão se tornou das fontes do direito ocidental. Aqui nos Estados Unidos também acontece a mesma coisa. Se você é muçulmano, você tem todos os direitos, você tem todas as vantagens, e os outros não. E ainda esses desgraçados se queixam que são discriminados. Não tem um caso aqui nos Estados Unidos onde você vê que o sujeito foi perder emprego por ser muçulmano. Mas cara que perdeu emprego por ser cristão, tem muitos, inclusive por empregos oficiais, na Marinha, né, em escolas públicas. Quer dizer, é uma perseguição aberta. Tá certo? Mas se é muçulmano, não. Muçulmano é muito bem tratado. Então, existe uma competição entre as duas novas ordens mundiais, a ocidental e a islâmica, no plano internacional. Mas dentro do Ocidente, eu acho que elas são amiguinhas, porque, veja, aqui mesmo, os Estados Unidos faz guerra com o pessoal radical islâmico lá no Iraque, tá certo? Mas aqui dentro, os islâmicos são favorecidos em tudo. Mesmo pessoas que têm ligações com terroristas, como esse deputado Ellison, que fez o juramento sobre o Corão. Hoje está provado que o nego tem ligação com o terrorismo. Não interessa, se é muçulmano é privilegiado. Parece que tem alguém aí na linha querendo falar. Alô? Alô? Alô, quem está na linha? Alô, Olavo? Eu? Olavo, aqui é o da Voz de Carvalho, de Belo Horizonte. Peraí, eu não estou te ouvindo. Alô, Olavo, aqui Pode é o repetir, Davi por favor? Carvalho, de Belo Horizonte. Sim, tudo bem? Aqui é o Davi Carvalho, de Belo Horizonte. Ah, tudo bem? Sim, tudo aqui. Tudo bem. O senhor falou aí do David Mayweather. Imediatamente veio à minha mente o artigo que eu li no Mises.org, que é o seguinte: todo mundo diz que, pelo menos na academia, que o John Maynard Keynes era liberal clássico. Mas esses dois comunistas, Sidney Bennett, escreveram um livro chamado Soviet Communism. Sim, eu conheço esse livro. Soviético. Sim, e sabe o que o Keynes falou sobre esse livro? Que é um livro muito bom, que todo mundo devia ler. Tem mais. Esse livro, quando se abriu os arquivos da União Soviética, se descobriu que os originais desse livro tinham vindo prontos do governo soviético. A chancelaria soviética entregou o manuscrito para esses dois filhos da puta e eles publicaram como se fosse deles. Quer dizer, aqui na propaganda soviética. Isso significa todo esse negócio do socialismo reformista,
social-democracia, isso sempre esteve sob o controle estrito da União Soviética. Isso é um braço da União Soviética. A União Soviética sempre usou dois braços. Você tem um movimento comunista explícito e você tem um movimento social-democrático. Ela controla os dois. Também, o escritor Vladimir Bukovsky, ele, que foi o primeiro sujeito, o primeiro pesquisador ocidental a ter acesso aos arquivos de Moscou, ele descobriu lá que a KGB estava financiando praticamente toda a imprensa social-democrática da Europa. E nenhum desses caras até hoje prestou satisfação a isso. Nesses jornais da esquerda democrática iluminada, seriam os tucanos europeus, todos estavam sob o controle da União Soviética. Então isso aí já não me engana mais, tá entendendo? De qualquer modo, obrigado pelo lembrete. Aqui, se as pessoas quiserem ver o artigo sobre o Keynes, vão no mises.org e procure o artigo Keynes, ou seja, Keynes e os vermelhos, ok? Keynes e os vermelhos. Excelente, muito obrigado pela dica. www.mises.org. É uma página excelente. Muito obrigado, David. Tchau. Muito bem, vamos ver aqui. Antônio... Peraí, tem mais gente aí na linha? Vamos ver, quem está aí? Alô? Alô? Dá uma batidinha no mouse, dá uma batidinha. Alô, quem está na linha aí? Bom, então enquanto isso eu vou ver aqui mais uma cartinha. Olá. Alô, alô? É o Flávio. Oi, tudo bem, Flávio? Tudo bem. É o seguinte, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito da maioridade penal. Maioridade penal? Eu acho que para caso de homicídio não existe maioridade penal. Se tiver 5 anos tem que pagar. Isso, exatamente. Coisa mais óbvia, é? O Brasil é o país que tem a mais alta maioridade penal do mundo. Quase todo mundo é 11, 12 anos, 14, no máximo 14 anos. Agora no Brasil, você quer ter o direito de permanecer, vamos dizer, fora do alcance da lei, não é só até os 18, mas até os 30, até os 40, até os 50. Quer dizer, pelo critério brasileiro, a maioridade penal chegará aos 80 anos. A não ser para fins de como é que diz, de crimes fiscais. Quer dizer, se você sonegou imposto de renda, tu vai pra cana, tá certo? Agora, se é crime de homicídio, a vida humana não vale nada mesmo, sobretudo vida de brasileiro, pode matar 50 mil por ano, tá certo? E a maioridade penal ficará para depois que o sujeito morrer, você tá entendendo? Esse é o ideal brasileiro. Quer dizer, esse amor profundo da esquerda brasileira pelo crime, que é uma coisa que já está mais do que caracterizada. Eles têm... Veja, toda essa cultura esquerdista que vigora no Brasil, primeiro, é uma cultura da cisânia, é uma cultura da intriga, a cultura de sempre explicar tudo, tá certo? Pela malícia. Tudo que eles querem jogar, se o pai contra o filho, o marido contra a mulher, o empregado contra o patrão contra o empregado, isso é o tempo todo. Quer dizer, eles dizem para todo mundo é mal, todo mundo está sempre sacaneando alguém, menos eles, evidentemente. Mesmo quando estão no governo, estão comendo dinheiro público, eles fazem isso pelo mais puro amor à humanidade. Os outros todos são malignos. E, em segundo lugar, é uma moral, vamos dizer, uma moral da inversão. É uma moral de que o bem só existe sob a forma do mal. Quer dizer, onde aparece a criminalidade, é porque existe ali uma alma boa, tá certo? Que foi pervertida pelos outros, é sempre os outros. Quer dizer, o agente nunca é agente, o agente é sempre paciente. Quer dizer, o sujeito matou o vizinho, então não foi ele que matou o vizinho, fomos nós que o maltratamos de alguma maneira e ele se tornou assassino. Portanto, o autor do crime não é ele, somos nós. Esta moral invertida, esta é a essência do esquerdismo mundial. Ou seja, o esquerdismo é uma patologia do espírito, tá certo? Agora, não é só esquerdismo, todo mundo, de que não... Veja, esses filósofos ingleses do iluminismo que eu mencionei, Shaftesbury, Hutcheson e outros, eles tinham muito essa ideia, vamos dizer, da benevolência natural do ser humano, que é o nosso instinto social, nosso instinto de amor ao próximo, é o segundo mandamento, tá certo? Se você abole isso, tá certo? E você quer resolver tudo na base, por exemplo, do mercado, você está fazendo a mesma coisa que os esquerdistas, você é tão assassino quanto eles, tá entendendo? Aliás, você está ajudando, porque onde quer que essas ideias amorais imperem, tá certo? O esquerdismo vai sempre levar vantagem, tá certo? Porque a atividade mais constante do esquerdismo é propaganda e mentira. Então eles vão ser sempre vantagem no mercado. Pô. Não sei se isso responde a sua pergunta aí. Responde. Hoje existe algum movimento dentro da Igreja Católica que esteja se opondo a
no Brasil, no caso, a esse esquerdismo que vem acontecendo dentro da própria igreja, vem acontecendo algum movimento que você tenha conhecimento, que você Não. respeite? Esse pessoal da igreja no Brasil é todo mundo. Quem não é molenga é traidor. Porque, olha, o apóstolo dizia, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os principados e as potestades das trevas. Eu só vejo padre abrir a boca para falar ou tá certo, a favor do comunismo, quer dizer, a favor das potestades, tá certo? Ou para falar contra a carne e o sangue. Tá certo? Quer dizer, ou às vezes vem com um moralismo sexual perfeitamente, vamos dizer, desproporcional, tá certo? Quer dizer, não é possível que, dentro dos milhares de problemas do mundo, o maior problema é que os garotos de 12 anos estão tocando punheta, tá certo? A gente vê muito padre preocupado com isso. Agora, os principados e as potestades podem fazer o que quiser, que bispo nenhum vai levantar a voz, você está entendendo? Quando levanta assim, com 50 anos de atraso, quando o mal já tomou, né, a área toda, então, olha, esses bispos, esses caras não têm perdão não, você está entendendo? Estão todos vendidos. E não é só bispo, não. Pessoal da igreja evangélica também, porque já está a TV Record passando novela de viadagem. Né? E além disso, está tudo trabalhando para o PT. Você está trabalhando para os principados e potestades. E depois você vai lá no púlpito, tá certo? Para dizer que a menina que se esfregou no vizinho, no garoto lá, é sem vergonha, que ela vai para o inferno, que ela tem que se arrepender os irmãos, etc. Tudo isso é monstruoso. Por quê? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, Deus começa o ensinamento moral dele nos ensinando o princípio da hierarquia. As primeiras coisas primeiro. Tá certo? Qualquer violação, vamos dizer, da hierarquia dos valores vai diretamente contra o primeiro mandamento. Porque se é preciso amar a Deus sobre todas as coisas, daí seguem-se de maneira escalar os outros mandamentos. Tá certo? Então, o princípio da moralidade é o princípio da ordem moral, quer dizer, da hierarquia moral. Hierarquia subentende uma diferenciação de importância. Você tem que condenar mais os males maiores e menos os males menores. Você tem que ser mais tolerante com os males menores e totalmente intolerante com os males supremos. Tá certo? Então, vamos dizer, esse satanismo militante que hoje está aí à solta, os padres já colaboraram com isso muito mais do que seria preciso para rotulá-los de hipócritas. Quer dizer, já não são mais nem hipócritas, já são assumidos. Você vê, como é que esse pessoal da teologia da libertação, esse teólogo da libertação, que são todos satanistas, são comunistas, marxistas, satanistas mesmo, nenhum deles jamais foi excomungado. Tá certo? O atual Papa, por exemplo, ele está fazendo até umas coisas boas, mas no tempo que ele era cardeal Ratzinger, o que fazia? Ele chamava esses caras lá no Vaticano e passava a mão na cabeça deles e dizia, meu filho, fique quieto um pouquinho. Agora, para os camaradas que eram fiéis à igreja, tá certo, tradicional, como Dom Castelmaier, Dom Lefebvre, teve a excomunhão. Tá entendendo? Então, tudo isso configura exatamente o que a Bíblia chama escândalo. Quando você vê os próprios representantes da fé agindo de maneira contrária. Tá certo? E eu acho que, vamos dizer, a importância excessiva que esse pessoal dá na pregação contra negócio de moral sexual e não fala nada do satanismo militante, isso é para enlouquecer qualquer um. Isso já é perversão. Eles estão combatendo a carne e o sangue e não os principados e potestades. Está entendendo? Eu acho que hoje parece que eles confundem, muitos padres hoje confundem Marx com Jesus. Né? Bom, já chegaram a esse ponto, então já está totalmente pervertido. Eu já ouvi isso. Com um cara desse não se pode mais nem falar. Tá certo? Eles ainda querem ser tratados com respeito. Respeito nada, tem que ter uma cuspida no olho. E aquela antiga a PFP, hoje ela não, acho que não existe mais. Ela era um movimento desse tipo, mais conservador, mas... Não entendi a sua pergunta. A PFP, no caso, quando ela existia, eu não sei se ainda existe, ela era um movimento já voltado, mais conservador, não era? Sim, mas era um moralismo muito estreito. Agora, veja, aqui nos Estados Unidos, eu vi o pessoal da TFP, aqui a TFP nos Estados Unidos amadureceu, porque ela conversa até com protestante. Aí no Brasil eu queria mandar todos os protestantes para o inferno, tá entendendo? Mas, de tanto apanhar, aprendeu que tem que ser mais tolerante, que tem que ser, não pode ser aquele negócio tacanho, tá entendendo?
Então, não quer dizer que fossem pessoas más. Eu acho, por exemplo, o príncipe Dom Bertrand, que era um dos líderes da DFP, eu acho uma das melhores pessoas que tinha no Brasil, tá certo? Mas, na vida prática, era um pessoal que não tinha noção prática nenhuma, entendeu? Eles eram muito estratosféricos, muito teórico demais, muito rígido. Então, pessoa que só pensa em ideias e não entende o mundo real, fica com uns esquemas que não funcionam. Agora, a TFP levou uma entortada no Brasil, né, que foi quase destruída, tomaram todas as propriedades dela. Tá? Então, às vezes o sofrimento ensina. Tem que ser, primeiro, eles têm que aprender que ele, Plínio Correia de Oliveira, era muito inteligente, mas não era um profeta, não é tão grande quanto eles dizem. O livro dele, Revolução contra a Revolução, tem muitas ideias excelentes. Ele era um intelectual de verdade, era um estudioso, mas não é aquela obra suprema que eles imaginam. Quer dizer, não é para construir uma seita em torno do cara, tá entendendo? Quer dizer, a TFP teve lá seus méritos e deméritos, tá entendendo? Na essência, eles eram cristãos e tinham boa intenção. Na maneira de conduzir as coisas, eu acho que eram todos malucos, né? Mas, veja, eu não gosto de bater em quem está apanhando. Tá entendendo? Sim. Então, na hora que a TFP, no tempo que os comunistas estavam sendo perseguidos, tá certo? Eu não podia falar mal deles. Mesmo que eu tivesse contra, eu calava minha boca, tá certo? E hoje eu não vou falar mal da TFP, não. A TFP está muito por baixo. Quando eles ficarem mais fortinhos, daí a gente critica eles. Não bate, não. Sim. Tá bom? Então, isso responde a sua pergunta? Muito bem. Muito tá obrigado, bom. Olavo. Vou passar para outra aqui. Ok. Um abração. Tchau, tchau. Um abração, muito obrigado. Aqui temos uma carta do Antônio Langara. Alguns estudiosos costumam chamar a atenção para as numerosas convergências e pontos de contato, normalmente no que diz respeito à inteligência universitária, que existiria entre a Rússia pré-revolucionária do final do século XIX e o Brasil contemporâneo. Confesso que sempre julguei tal paralelo uma tremenda forçação de barra, uma vez que a Rússia jamais exerceu qualquer influência sobre a formação histórica do nosso país. Não obstante, comecei a ler há algumas semanas o romance Os Possessos, de Dostoiévski. E estou profundamente impressionado com a espantosa semelhança, tanto no que diz respeito à esfera psicológica, quanto no plano do discurso. Ora, isto aqui, Antônio, é a pura verdade. E note bem, a semelhança não tem nada a ver com a influência da Rússia, mas tem um fator mediador que estava presente na Rússia e no Brasil, que é o movimento revolucionário internacional. Veja, o movimento revolucionário internacional, ele já desde a década de 30, ele foi conquistando posições na cultura brasileira até o ponto de se tornar, durante os anos 50, vamos dizer, até 80, ele era a força dominante e hoje é a única. Quer dizer, você não tem uma intelectualidade não esquerdista, você tem intelectuais não esquerdistas soltos e marginalizados, quase sem voz. Tá certo? Mas a cultura, na sua totalidade, é a cultura do movimento revolucionário. Não digo que seja explicitamente comunista, porque o movimento revolucionário tem várias etapas. Eu já expliquei que ele tem a etapa iluminista, depois tem a etapa romântica, depois tem a etapa marxista, a etapa anarquista, depois tem a etapa modernista. São várias etapas que vão, vamos dizer, como camadas geológicas, né? Isso, como acontece com a camada geológica, quando você tem um terremoto, abre a camada de cima, aparece a camada de baixo. Então, o movimento revolucionário tem sempre, vamos dizer, umas ondas retrô. Você tá entendendo? Quer dizer, a ideia, quando fracassa a ideia revolucionária mais da moda, reaparece a anterior com nova cara. Às vezes reaparece porque as pessoas não sabem que aquilo é antigo. Né? Quer dizer, aparece, por exemplo, hoje está a moda de neomaterialismo, aí com esse Richard Dawkins, esse Daniel Dennett e aqueles bobocas todos que repetem, bobocas todos liberais que repetem isso lá no Brasil. Ora, isto aí é um discurso que repete exatamente o do materialismo cientificista do século XIX. Os argumentos são os mesmos, igualzinhos. Só que os caras repetem, porque eles ouviram agora, eles nem sabem que isso vem do século XIX. Então você está repetindo uma coisa de 100 anos atrás, mas ele pensa que é de agora. Ele pensa que, às vezes, eles pensam que foram eles mesmos que descobriram. Tá certo? Então, o movimento revolucionário, nas suas várias camadas, ele é a grande força dominante da cultura brasileira e é por isso que o Brasil está na merda que está. Porque o movimento revolucionário só serve para criar destruição, miséria, terror, loucura, tá entendendo? Não serve para absolutamente nada. O movimento revolucionário é a seita gnóstica transformada em movimento de massa. E gnosticismo é loucura. Tá certo? Porque gnosticismo é o sujeito que acha que sabe tudo, que além do círculo de experiência dele não existe nada, tá certo? É a presunção de onissapiência, tá certo? Note bem,
o camarada que é, por exemplo, materialista, ele só acredita em forças naturais, acontece que a mente dele acaba funcionando assim também, quer dizer, a mente dele se mecaniza e ele perde a capacidade de perceber valores, de perceber sinais do espírito, de perceber o sentido da vida, tá certo? Então, como para ele aquilo tudo, ele não percebe, aquilo tudo não existe. Então, como não existe, ele quer proibir você de perceber. Então, não é uma influência russa no Brasil. É a influência do movimento revolucionário que, vamos dizer, influenciou a Rússia de uma maneira e o Brasil de outra. As diferenças, vamos dizer, são várias, mas tem algumas que são mais importantes. Em primeiro lugar, aquela inteligência russa do século XIX, ela lia livros. Era gente, às vezes, bastante culta, tá certo? Eles tinham o mesmo verbalismo brasileiro, quer dizer, falavam sem parar, adoravam discutir. O sujeito mal ouvia falar do assunto, já começava a discutir. Só que é o seguinte, eram gente que tinha cultura. E segundo, eles tinham, vamos dizer, uma mentalidade religiosa. Uns eram religiosos mesmo, outros eram messiânicos. Eles viam a revolução como uma espécie de religião e eram pessoas crentes. E no Brasil, a inteligência, ela tem duas coisas. Primeiro, ela é inculta, tá certo? O intelectual brasileiro não lê livros. Quando lê um livro por ano, tá certo? Ele tem assunto para falar o resto da vida dele. Tá certo? Quando você vê aí esses camaradas tipo Emir Sader, Fausto Wolff, etc., esses camaradas não leem coisíssima nenhuma. Tá? Eles ignoram toda a cultura do Ocidente e mais alguma coisa. Tá? Em segundo lugar, os brasileiros não são crentes, eles são cínicos e aproveitadores, tá certo? Os brasileiros são muito mais picareta. Então, um romance de Dostoiévski, por exemplo, naquelas discussões de que aqueles personagens do Dostoiévski varavam a noite discutindo maluquice, né? As maluquices que se discutiam no Dostoiévski, aqueles personagens discutiam, eram muito parecidos com as discussões reais da inteligência russa, tá certo? E eram questões de uma dramaticidade imensa. E se fosse no Brasil, seria o quê? Seria exatamente o contrário. Seriam questões absolutamente idiotas, sem importância nenhuma. Mas a verborragia seria a mesma, a quantidade de álcool consumida seria a mesma, só que no Brasil também teria a maconha. Né? Porque o brasileiro, vamos dizer, já é verbalista, e a maconha, ela diminui a capacidade de percepção e aumenta a capacidade de associação verbal. Porque o sujeito associa verbalmente qualquer coisa. Depois ele esquece tudo, é tudo uma bobagem. Então, seria no Brasil os debates seriam regados à maconha. Uma vez, eu estava na Bahia, dei uma aula, daí me convidaram para um debate. Vamos fazer um debate na Casa do Planetarium, num grupo estudante. Chego lá, tem uma mesa comprida, um monte de estudantes, uns 20, sentados de cada lado, cada um enrolando seu cigarrinho de maconha e se preparando para o debate. Agora você imagina que debate podia sair. Eu falei, não vai ter debate nenhum, eu vou dormir, porra. E acho que vocês devem fazer a mesma coisa. Fuma aí seu cigarrinho de maconha e vai dormir, porra. E eles também acharam que era melhor. Então, é isso aí, Antônio. Vamos lá. Vamos ver o que mais temos aqui. Tem um rapaz que fez uma pergunta dramática aqui sobre o Islã, mas eu não estou achando a carta dele. Tem tanta carta aqui que até a gente se perde. Vamos ver. Mas o sujeito quer saber qual é, afinal de contas, a minha posição com relação ao Islã. Porque ele diz que anos atrás eu disse para ele que a tarica do Fritjof Swan era uma tarica, vamos dizer, autêntica, quer dizer, ligada realmente à tradição islâmica. Porque havia aí umas pseudo-taricas aí espalhadas pelo Brasil, que na verdade é um grupo de estelionatário. Então o camarada me perguntou, falou, não, essa aqui ela tá ligada à tradição. Hoje eu vejo que ela é ligada à tradição, mas não é uma tarica tão ortodoxa. Existem outras taricas que a consideram um pouco herética, entre as quais, pelo fato de que, entre outros motivos, pelos quais o Fritjof Swan levava, enquanto viveu, levava um pouco demais a sério a sua teoria sobre a unidade transcendente das religiões. E ele então orientava não somente muçulmanos, como seria o normal nas taricas, mas orientava católico, protestante, budista, etc. Então ele ficava uma espécie de papa interreligioso, né, com uma autoridade tremenda. Quer dizer, o homem falava, todo mundo dizia amém. E tem o pessoal de outras taricas que o andou criticando por causa disso. Tá certo? Eu não quero julgar o homem, sem dúvida, foi um grande homem, mas parece que ele achava que ele era um pouco maior ainda. Né? Porque tem isso, tem um sujeito que não é nada e acha que é alguma coisa, e tem um sujeito que é muita coisa, mas acha que é mais ainda, tá entendendo?
É loucura uma coisa como é loucura outra. A gente tem a obrigação de saber a nossa exata medida. Tá certo? Ah, tá aqui, ó. Foi com surpresa que li o seu texto, chama-se Marco Borgert. Surpresa que li o seu texto, Segredo da Invasão Islâmica. Se entendi direito, você sugere que é uma articulação entre os sheiks que enviaram Gurdjieff e que enviaram Guénon e Schwan. Eu sugiro não, eu tenho certeza disso aí. Em alguns casos, eu fui testemunha direta dessa conexão. É uma coisa, são coisas que eu não desejo contar ainda. Quando eu escrever meu livro de memórias, vou contar tudo com detalhe. Tá certo? Mas hoje eu tenho certeza desta articulação. Tá certo? Não sei exatamente os termos dela, mas sei que ela existe. Né? E que existe um projeto de dominação islâmica mundial, falo, bom, não precisa nem dizer, não sou eu que estou dizendo, são eles mesmos que dizem. O próprio Fritjof Schwann, quando ele voltou da Argélia nos anos 50, a primeira coisa que ele disse foi, vou islamizar a Europa. E islamizou. Tá certo? Como é que ele fez? Foi fazer pregação na rua? Não, o Islã não faz pregação, o Islã pega as pessoas de um em um. Tá certo? Agora, o que ele fez foi pegar gente da elite intelectual. Quer dizer, um número de pessoas, vamos dizer, de enorme influência, inclusive de enorme poder, que estavam diretamente sob o guiamento dele, era muito grande, tá certo? E isto, ao longo prazo, funciona muito mais do que qualquer pregação de rua. Quer dizer, em vez de você vai fazer... Eles não eram nem formadores de opinião, eles eram os donos e mestres dos formadores de opinião. E eles eram, por sua vez, discípulos do Schwann. Então, o Schwann foi uma espécie de arrasa-quarteirão na Europa. E depois o Schwann veio morar aqui nos Estados Unidos. E a vinda dele para cá, veio ele e veio o Seyyed Hossein Nasr. Tá certo? Abriu as portas para uma expansão islâmica formidável, tá certo? Então eles têm esse plano. Você pode pensar o que quiser deles. Alguns acham que eles vão estragar o mundo. Outros acham que eles vão salvar o mundo, tá certo? Eu na verdade, não sei. Porque você vê, se há uma destruição total das tradições ocidentais, então o que acontece? O Islã adquire uma autoridade, em face, vamos dizer, desta coisa de nova ordem mundial, materialismo, etc. O Islã adquire subitamente uma autoridade espiritual inesperada. Tá certo? E é para escolher entre esse negócio de abortismo livre e ditadura gay, etc, etc, e alternativa. Por isso de um lado o Islã do outro, bom, então o Islã perante Deus ele adquire uma autoridade formidável. Agora, isso no caso, vamos dizer, da destruição do cristianismo, quer dizer que não vai, vamos dizer, a tal da nova ordem mundial leiga, ela não existirá de jeito nenhum, ela é apenas uma interface, quer dizer, se ela conseguir onde destruir ou calar o cristianismo aqui, no dia seguinte islamiza tudo. Tá certo? Eu já disse que eu não sou idiota o suficiente para ter opiniões favoráveis ou desfavoráveis às civilizações inteiras. Quer dizer, eu estou tentando entender o que acontece e só. Né? Agora, note bem, o brasileiro sempre quer uma posição pró e contra. Quer dizer, você é obrigado. Tem aquela famosa história do sujeito que mandou... Era o Natal, então o chefe de redação escreveu para o cara, chegou para o redator e disse, escreve aí um artigo sobre Jesus Cristo. Daí o cara perguntou, é contra ou a favor? Né? Então, o brasileiro sempre tem que estar contra ou a favor, assim, em bloco. Então, as coisas não são assim. Agora diz ele aqui que você já esteve envolvido com o socialismo, com Idris Shah, Gurdjieff, Schwann, etc. E foi descobrindo que eu fui abandonando cada um deles. Claro. Quer dizer, eu nunca, entrei em parte alguma, em organismo algum, tá certo, em organização alguma, esperando encontrar ali a verdade. Nunca, eu não sou idiota a esse ponto. Eu sou idiota no sentido de que eu preciso aprender devagarzinho. E tem muita coisa que não basta a leitura, eu tenho que ir lá para ver como é que é. Quer dizer, eu pago o meu conhecimento, quer dizer, com o meu próprio prejuízo. Se você quer aprender, você tem que correr risco. Então, eu sempre fui, vamos dizer, buscando as coisas e aprendendo um pouquinho cada uma. E aprendo e logo vou embora, porque não tem mais nada a aprender ali, entendeu? Nunca esperei que alguma me entregasse a verdade pronta na mão, nem mesmo a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, ela te entrega a verdade está no credo. Você lê o credo, muito bem, só que agora você tem que entender o credo, isso é o resto da sua vida. Quer dizer, isso não é uma transmissão de uma verdade, é a transmissão de um símbolo da verdade. E esse símbolo tem que ser decodificado
transformado em discurso e transformado em prática, e aí que vai sendo aos poucos o conhecimento da verdade. Quer dizer, a verdade pronta ninguém vai te dar, nem mesmo a igreja, nem mesmo as igrejas. Agora, quanto mais uma sociedade Gurdjieff. Agora, pelo fato é que as outras pessoas entram nisso com um espírito muito diferente do meu. Eu entrei sempre com um espírito de aprendizado. Por isso eu entro por um lado, saio pelo outro e saio inteiro. Agora, as outras pessoas não. Quando entram no socialismo porque acreditam plenamente no socialismo. Daí quando o socialismo falha, meu mundo caiu. E daí tem que fazer 10 anos de psicoterapia. Tá certo? Fica todo traumatizadinho. Isso é viadagem, tá entendendo? Não é assim que as coisas funcionam. Você tem que seguir a palavra do apóstolo. Experimentai de tudo e ficai com o que é bom. Não tenha medo de experimentar, tá certo? Mas, e entre nas coisas, vamos dizer, sem prevenção. Entre de coração aberto, tá certo? Disposto a pegar o que ali tiver de bom e largar o ruim e ir embora, porra, tá certo? Porque, em definitivo, só Deus, não tem guru, não tem mestre, não tem organização, não tem igreja, não tem coisa nenhuma, tá certo? Então, agora, no Brasil é o seguinte, se você passou por essas coisas, todo mundo pensa que são sucessivas lealdades, que você foi lá e jurou lealdade e em seguida abjurou. Fala, isso é coisa de maluco? Quer dizer, isso é um espírito partidário, um espírito sectário imbecil, quer dizer que cada clube que eu entro, por exemplo, você não pode trocar de time de futebol, daquele negócio, o homem nasce, vive, cresce e morre corintiano, tá certo? Então, olha que merda, então não se pode mudar de time de futebol, tá certo? Então, agora, no Brasil, então, todo tem que ser que nem o Rodrigo Constantino. Ele viu a luz aos 14 anos, ele já entendeu toda a verdade aos 14 anos, até sobre o marxismo, ele já tinha entendido a falácia do marxismo aos 14 anos, tá certo? Então, esse aí não precisa aprender, porque já nasceu sabendo. Agora, quem é mais burro como eu, a gente tem que ir aprendendo, passando por todas as dificuldades, humilhações do aprendizado, porque já dizia Nietzsche, a humilhação é a mãe do aprendizado, tá certo? Então, é humilhação, é canseira, é trabalho, tá certo? E a gente vai aprendendo. Agora, para compensar, eu não tenho trauma de nada disso. Quer dizer, quando eu descobri que o marxismo é furado, não foi trauma, foi apenas mais uma coisa que eu descobri. Descobri que a psicanálise era furada. Passei anos da minha vida também experimentando análises, tá certo? E no fim eu descobri que era tudo furado. E daí, fiquei traumatizado por causa disso? Não. Tá certo? Depois passei pela escola Gurdjieff, também descobri que era furado, fiquei traumatizado? Não, a gente está vivendo e aprendendo, Não pode ter medo de aprender. Vou dizer, o medo de aprender é o medo ao conhecimento. E a vontade de encontrar lealdades definitivas facilmente, tá certo? Isto é o que mata o brasileiro. Você não... O cara quer uma igreja, quer uma escola, quer um partido na qual ele possa se filiar e ser leal o resto da vida. Quer saber? Isso não existe. Tá certo? Só tem que ser leal ao próprio Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo e mais nada, tá certo? E não identificá-lo com nenhuma organização, com nenhum padre, tá entendendo? Nós estamos numa época em que cada um, quer dizer, sozinho, ele tem que pedir diretamente a Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas peça aqui, será respondido. Então, acabou o nosso tempo. Até a semana que vem. Muito obrigado.